Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nos auxilie a compreendermos esta obra tão importante na vida de todos nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. E dando continuidade ao seu estudo, hoje nós vamos iniciar o 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O título deste capítulo é Bem-aventurados os puros de coração. E nesta noite nós vamos estudar os itens de 1 a 4, onde está o ensinamento de Jesus chamado Deixai vir a mim as criancinhas. E para nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa oração, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, buscando visualizar o Cristo Jesus, deixando nossas almas serem invadidas por esta imagem que nos traz paz, bom ânimo, coragem, fé. E assim, Mestre amado, rogamos a Ti que esteja conosco, nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva, que possamos compreender os Teus ensinamentos, que só nos falam de amor, que só nos pedem para amar. Que o Senhor, nesse instante, abençoe a todos nós que aqui estamos reunidos para este estudo virtual, mas que nos coloca juntos, em sintonia, em oração, em conhecimento. Ilumina as nossas almas, Mestre, e que Deus, nosso Pai, espalhe sobre toda a humanidade as bênçãos do amor. Assim seja. E dando início ao estudo desta noite, Allan Kardec vai abrir este capítulo no seu primeiro item com uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que é uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, e que nos diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É um estudo muito lindo, que muitas vezes a gente remete ao futuro, mas nós vamos perceber nesta noite que esse é um convite para o presente. Quem são os puros de coração? São aqueles que já não têm mais inferioridades morais. São aqueles cujo coração é simples, humilde, manso, justo, misericordioso. Em outras palavras, são os espíritos, estejam encarnados ou desencarnados, que já estão muito, vamos dizer assim, conjuntamente aliados a Deus. É uma comunhão verdadeira com o Pai. E é essa comunhão verdadeira com Deus, nosso Pai, que é, na realidade, o nosso grande objetivo. O objetivo de todos nós, sem exceção. Porque o Pai está conosco, Deus está sempre conosco, através do seu amor, das suas leis. Mas Ele nos chama, nos convida a estarmos com Ele. É esse nosso movimento de encontro ao Pai, que na realidade é a nossa evolução. É nós termos esse coração purificado, essa interligação com o Pai. E como que esses espíritos, eles têm esse coração puro? Por quê? Porque amam a Deus sobre todas as coisas, porque amam ao próximo
independente de quem seja esse próximo, e amam a si mesmos. Por isso eles verão a Deus. Eles conquistaram o mérito de ver a Deus. Para nós entendermos melhor, nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos as questões de número 10 e de número 11, que são muito interessantes, e também a questão de número 244. Allan Kardec, na questão de número 10 de O Livro dos Espíritos, ele faz um questionamento muito interessante. Ele pergunta se os homens conhecerão a Deus, se os homens poderão estar ali comungando desses segredos de Deus, se nós vamos conhecer intimamente Deus. Só que quando Kardec faz essa pergunta, ele está perguntando o homem, o ser humano, mas nós, na nossa condição evolutiva. Hoje, nós vamos dizer assim, vamos desencarnar e ver a Deus? Ou encarnados, vamos ver a Deus? E os espíritos superiores nos respondem que não, porque nos falta um sentido. Qual é esse sentido? É a pureza do coração. Que nós vamos entender o que é essa pureza na questão de número 11. Por quê? Porque na questão de número 11, Allan Kardec faz a mesma pergunta, mas no tempo futuro. Então, hoje, nós não vamos compreender, não vamos ver Deus. Mas ele vai questionar nessa questão 11. Será possível o homem entrar nos segredos de Deus, conhecer a divindade algum dia? Esse algum dia, ou seja, no futuro, nós poderemos compreender a Deus, e ele coloca ali a divindade? Aqui sim, a resposta é sim. Por quê? Porque os espíritos superiores vão nos dizer que quando nós não formos mais tomados pelo jugo da matéria e pela nossa perfeição nos aproximarmos de Deus, então veremos e conheceremos a divindade. Então essa pureza de coração, essa faculdade que nos falta, está atrelada a esse processo evolutivo, a alcançarmos a Deus, essa perfeição. Tanto que na questão de 244, que aqui vai nos auxiliar bastante, os espíritos superiores vão nos dizer que os espíritos superiores veem e compreendem a Deus. Os espíritos inferiores o intuem. E é interessante que a gente vê aqui uma diferença muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente já pode compreender o quê? Que essa pureza de coração, ela é, na realidade, o nosso processo evolutivo. Então, à medida que nós formos purificando o coração, o que é o coração? O coração é o símbolo do sentimento. Qual o sentimento? Sentimento amor. Amor que os espíritos superiores, no capítulo 11 de Evangelho segundo o Espiritismo, vão nos descrever como moralidade e sabedoria. Então, pureza de coração é atingirmos um certo grau evolutivo muito próximo à perfeição, porque os espíritos puros veem a Deus. Aqui eles colocam espíritos superiores, mas é uma evolução muito grande desse espírito para ver a Deus. E para nós entendermos mais aprofundadamente, nós vamos relembrar que essa é uma das bem-aventuranças que está no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é assim chamado por quê? Porque ele foi proferido num monte perto de Tiberíades, na margem do lago de Genezaré. E ali tinham várias pessoas que buscavam Cristo. E existia uma multidão de pessoas ali. Eram pessoas que vinham de Cafarnaum, que vinham da Judéia, que vinham da costa do mar, que vinham de todas as regiões para ver Jesus.
E esse sermão está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, os versículos 20 a 26. Nós vamos utilizar o Evangelho de Mateus. Mas antes de nós entrarmos no sermão, sempre que a gente fala do Sermão do Monte, nós nos lembramos de Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano que ganhou uma guerra, vamos dizer assim, contra a Inglaterra pela não violência. E Mahatma Gandhi, quando ele leu as bem-aventuranças, ele deixou uma frase muito famosa. O que ele disse? Que se perdessem todos os livros santos, ou seja, todas as obras religiosas, tudo aquilo que fala de santidade, mas se ficasse apenas o Sermão do Monte, nada se perderia. Por que a gente gosta de lembrar dessa frase de Gandhi? Porque Gandhi, ele compreendeu ali esse sermão que Jesus deixa para a humanidade. Deixa aqui todo o passo a passo da nossa evolução. Porque cada bem-aventurança nós vamos perceber que vai se tratar de uma virtude que nos convida a deixar de lado um vício. E que elas vão se encadeando como se fosse um elo. Então, a cada virtude conquistada é como se a gente desse um passo adiante para a felicidade. Bem-aventurança significa felicidade. Felicidade é sinônimo de perfeição do espírito, que Jesus nos convida e chama de reino dos céus. Então, Mateus conta que Jesus, percebendo ali a grande multidão, ele sobe ao monte, se senta e começa a ensinar aos seus discípulos, não só aos discípulos, a todos que ali estavam. E ele começa a ensinar dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando fordes perseguidos pela justiça. Bem-aventurados sereis vós, quando foreis caluniados, perseguidos e mentindo, falarem todo o mal sobre vós, por causa de mim. Alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Esse sermão toca a alma. Aqui Jesus está deixando a base da sua doutrina, está nos ensinando o passo a passo da nossa purificação, da burilação desse espírito, retirando as inferioridades. Por quê? Porque cada bem-aventurança, quando a gente pega, não as últimas de perseguição, mas quando a gente pega as 7 bem-aventuranças, são virtudes que, ao serem vivenciadas, praticadas, vão naturalmente retirando de nós essas inferioridades, esses vícios que nos causam dores, que nos causam sofrimentos, que nos causam infelicidade. E para nós entendermos a pureza de coração, nós vamos rapidamente passar por essas virtudes. Muitos estudiosos dos textos sagrados, eles invertem a primeira bem-aventurança como a das aflições e a segunda como a da humildade.
E nós vamos fazer aqui também assim, porque Kardec faz essa inversão. E se a gente pensar de uma forma muito lógica, quando que nós começamos a pensar mais em Deus? A questionarmos mais o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós sofremos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Geralmente é quando toca o despertador da dor, do sofrimento. Então, quando Jesus nos diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é que no momento da aflição, nós nos voltamos para dentro de nós, para conhecermos quem somos nós. E é quando nós vamos, então, ir ao encontro de Deus, perceber que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que Ele é justo. Que se Ele é justo, as nossas aflições são justas e não foram causadas por Deus. Foram causadas por nós, por não praticarmos a lei de amor. Então vem essa aflição nos despertar. E aí nasce uma virtude chamada resignação. Resignados, nós vamos buscar então, nesse conhecimento da nossa essência espiritual, a virtude da humildade. Pobres em orgulho, pobres em egoísmo, pobres em prepotência, em vaidade. Essa humildade é importantíssima, porque ela está atrelada à simplicidade, à felicidade. Essa humildade é a base para todas as demais virtudes. Não tem como ser caridoso sem ser humilde, ser manso sem ser humilde, perdoar sem ser humilde. E aí sim, buscando a humildade, nós estamos buscando exterminar orgulho, egoísmo e vaidade. E aí nos tornamos mansos de coração. É o que nós estamos vivenciando hoje. Quem vai herdar a terra? Herdar a terra significa irmos encarnar não mais em mundos de expiações e provas, mas em mundos de regeneração. Aqueles que já buscam essa mansuetude interior, essa mansuetude verdadeira, porque aqui nós estamos falando de posturas verdadeiras, não exteriores, de virtudes, de sentimentos. Nessa mansuetude, vamos também começar a buscar a justiça, sede, fome de justiça. Não é apontar o dedo para o injusto, é sermos justos e capazes de perdoar, de sermos indulgentes, é a misericórdia. E aí nós purificamos o coração, veremos a Deus, porque já estaremos no estágio de superioridade moral, mas ainda não chegamos ao ponto máximo. Qual que é o ponto máximo? Sermos pacificadores, aqueles que levam paz, que ensinam a paz, que amam em plenitude. Estes pacificadores serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas para nós aqui na terra, o Filho de Deus é Jesus, Espírito puro da mais elevada ordem. Os Espíritos puros são os Messias que já comungam do pensamento de Deus, que já podem dizer verdadeiramente, eu e o Pai somos um. Olha que lindo! E nas outras bem-aventuranças de perseguição, é tão claro quando Jesus fala, para nos alegrarmos, quando formos caluniados, quando formos até mesmo agredidos por causa dele. E um exemplo para a gente entender, hoje nós temos o exemplo do padre Júlio Lancelotti, que está sendo ameaçado de morte, que vem sendo insultado, xingado como o grande responsável pela Cracolândia. E numa entrevista dele, ele coloca Jesus. Jesus é a sua luz, é a sua inspiração, é o seu exemplo. Ele não vai obedecer a uma sociedade. Ele obedece aos ensinamentos do Mestre Jesus. Tanto que ele não diz que trabalha com moradores de rua, com drogados. Ele convive com esses irmãos.
E é interessante que ele faz um questionamento a todos aqueles que o criticam. Jesus defende os fortes ou os fracos, os desamparados, os marginalizados? É preciso conhecer Jesus para nos dizermos cristãos. E aí nós vamos então nessa, vamos dizer assim, visão que Jesus nos dá da nossa purificação nesse Sermão do Monte, compreender essa pureza do coração, que vai ser tratada nesse 8º capítulo de uma forma muito ampla. Nós vamos entender que Jesus fala não de atos exteriores, não de rituais, não de, muitas vezes, demonstrarmos para os outros, mas de sermos. Jesus aqui vai falar das nossas verdadeiras intenções, do nosso sentimento. E no item 2, nós vamos então entender por que Jesus vai comparar essa pureza de coração com as crianças, porque está aqui no item 2 a passagem de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, em que ali Marcos conta que Jesus estava presente e algumas mães trouxeram os seus filhos para que Jesus pudesse abençoá-los. Mas quando as crianças iam se aproximar de Jesus, os seus discípulos não deixavam, barravam essas crianças, porque criança dá trabalho, criança atrapalha, então os discípulos estavam o quê? Impedindo que as crianças chegassem até Jesus. Um ato que Jesus repudiou, ele não gostou. E ali, não perdendo, claro, a oportunidade de ensinar, o que ele diz? Deixai vir a mim os pequeninos. Em verdade vos digo que ninguém entrará no reino dos céus que não se assemelhe aos pequeninos. Jesus aqui, o que ele está ensinando? Que ninguém adentrará a perfeição, chegará a essa perfeição, que não tenha a aparência desses pequeninos. Jesus não está dizendo que só as crianças irão entrar no reino dos céus, e sim aqueles que se assemelham, porque Jesus toma a criança como símbolo de pureza. É o que Kardec vai falar. Não tem como nós falarmos de pureza de coração sem falarmos de simplicidade, sem falarmos de humildade, essa inocência que a criança nos transparece. E sempre que a gente fala de criança, tem uma história que eu gosto muito, que encaixa também no que nós estamos falando, dessa simplicidade, as coisas simples da vida. Geralmente são as que nos trazem mais alegria, mais felicidade. Às vezes a gente fica buscando esse ter, eu vou ser tão feliz quando eu tiver aquela casa, aquele carro, tiver isso, aquilo. Mas quando a gente faz uma reflexão muito simples, quando que nós somos mais felizes? O que nós sentimos mais falta hoje? Muitos de nós, de um olhar, de um sorriso, de um abraço daquele que partiu. E nessa historinha que eu me recordo, se trata aqui de uma família, o pai, a mãe, o filho com 5 para 6 anos, e esse pai muito orgulhoso de tudo que ele construiu ao longo da sua existência, era milionário, e ele queria ensinar ao seu filho, para que ele pudesse ter esse orgulho, para que ele pudesse perceber que ele não era igual aos demais, que ele era superior, ele era muito mais rico que quase toda a população de um país. E ele se recorda dos seus primos que moram no interior. E ele liga para um deles e pergunta se pode fazer uma visita. O primo fica muito feliz. Nossa, mas vai ser um prazer para nós, vai ser bom demais, né? Quer dizer, morar no interior de Minas Gerais, então, né? Pode vir que nós vamos preparar aqui o cafezinho, pão de queijo. E ele então começa ali já a doutrinar o seu filho, que ele percebesse que eles iam viajar para um lugar que era muito diferente da realidade deles, que não tinha tanta tecnologia, que não tinha lá os
computadores, os iPads, os iPods, os celulares, para ele prestar muita atenção. E a criança, toda feliz de viajar com o pai, chega na fazenda, o pai deixa ele abrir a porteira, então aquilo para ele já é uma maravilha, né? E chega lá, conhece os tios, que ele chama de tios, os filhos ali o chamam para brincar, vão nadar no rio, que é tanto de animal, cachorro, ali o cafezinho com bolo, pãozinho de queijo, à noite todos se reúnem para fazer a oração, e ele fica assim, no final de semana, 3 dias. O pai já não aguentava mais para voltar para a sociedade, vamos dizer assim, né, para a civilidade. E no caminho ele fala, meu filho, você percebeu como a vida deles é diferente da nossa? E o menino deu aquele sorriso, nossa, pai, mas é diferente demais mesmo. Como eles são tão ricos, né, pai? E a gente é tão pobre. O pai quase pulou, quase infartou. Queria ensinar uma coisa, o menino aprendeu outra, né? Aprendeu totalmente o contrário. E aí, quando ele foi falar isso para o filho explicou para ele, ô pai, lá na casa do tio e da tia, eles ficam juntos. Ali a família se reúne. Lá em casa eu tenho que ficar com as babás, porque você e a mamãe saem muito. Lá em casa tem uma piscina grande, vai até o meio do jardim. Mas você viu lá no tio? Tem um rio que a gente não vê o começo, não vê o fim. A gente tem um cachorrinho. Você viu quantos cachorros que o tio tem? Fora as vacas, fora os cavalos. Então ali o que a criança percebe? A verdade, a simplicidade, a alegria de não estarmos sob o jugo do ter, sob o jugo de termos que estar em competição uns com os outros, porque nós não fomos criados para essa competição, nós somos criados para nos auxiliarmos. Quando se diz de igualdade social, quando se fala dessa igualdade pregada pelo Cristo, é nós desejarmos aos outros aquilo que nós desejamos para nós. É alegria na simplicidade da vida. Quando a gente fala em criança, um exemplo muito simples. Se a gente pegar uma criança bem pequena, pode ser a altura que for, a gente falar assim, pula que a mamãe vai te pegar, ou pula que o papai vai te pegar. A criança nem pensa, ela se joga. Fala isso para o adolescente. Ele vai lá na beiradinha, vai olhar a distância, vai olhar para o pai e para a mãe, mas nunca que ela vai conseguir me pegar. Não pula. É essa imagem que Jesus está usando. E Allan Kardec, ele vem de encontro à fé raciocinada. O que ele vai nos explicar? Que a criança é um espírito que já teve várias existências na matéria. É um espírito, muitas vezes, que vem endividado. Ele não está sendo ali, a criança não está nascendo ali a primeira vez. Mas é interessante que Kardec, o que ele vai nos explicar? Que quando o espírito vai reencarnar, então ele passa por uma perturbação. A gente fala na perturbação da morte, tem a perturbação do nascimento. E o que é essa perturbação? Uma letargia, uma espécie de sono, em que todo o conhecimento do passado ali, ele vai se perdendo, entre aspas, se fixando no subconsciente. Então, quando a criança nasce, ela nasce sem aquelas inferioridades, sem o peso desse passado. Ela vai retomando essa memória ao longo do seu crescimento. Então, com o tempo, ela vai retomando, não tudo, porque tem um véu do esquecimento, nos prejudicaria, mas vai tomando ali ciência o quê? Daquilo que ela traz inata nela, dos seus conhecimentos mais íntimos, das suas tendências, dos seus vícios, das suas inferioridades. Tanto que Kardec nos explica que Jesus ele tem tanta razão em comparar essa pureza às crianças, porque por um período curto na infância, mas por um período, esse espírito é como se ele fosse uma página em branco. E é nesse período que os pais podem o quê? Educar, porque ela é mais maleável, ela é mais dócil. E Deus faz tudo correto.
Vamos pensar que nós vamos receber no nosso ventre um inimigo do passado. Quando nasce aquela coisinha, né, mais linda, né, gente? Nenezinho ali, tão necessitado de nós. E a gente morre de amor por esse filho. Tem exceções, claro. Morrendo de amor por esse bebê, a gente passa a cuidar, ama o filho. E aí, se perguntarem para nós assim, olha, esse filho que você tanto ama no passado fez isso, a gente fala, não, não importa. Deus é tão perfeito. O amor cobre a multidão de pecados. Então, mesmo esse espírito tendo uma bagagem de vícios, seja de qual natureza for, tenha inimizades conosco, essa pureza que ele traz nesse iniciar de uma nova existência é que é a imagem que Jesus nos chama, nos convida. E interessante que nós podemos entender desse estudo, nossa, então pureza do coração, espíritos puros, ou então aqueles superiores que já estão na eminência de se tornarem espíritos puros. É algo para o futuro? Não. É algo para agora, meus irmãos. É um ensinamento que Jesus nos coloca para nós pararmos e olharmos para dentro de nós. O que nós trazemos no nosso interior? A gente vai ver isso nos próximos estudos. O que nós carregamos dentro de nós? Quais são os nossos sentimentos verdadeiros? Qual a nossa intenção? Quando a gente vai para um trabalho como morador de rua, qual a nossa verdadeira intenção? Nós estamos pensando nesses irmãos? Ou tem, sei lá, outra intenção? Quando nós pegamos aquela sacola da campanha do quilo, qual a nossa intenção? Quando nós adentramos cultos religiosos, qual a nossa intenção? É um questionamento, porque quando nós entendemos a nossa intenção, nós podemos purificá-las. E eu me lembro da história muito famosa, muito contada, do Loreto Flores, amigo do Chico Xavier, muitos anos atrás. Ele fazia a campanha do quilo em Belo Horizonte. E ele era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa que sempre se preocupava com as suas atitudes. Um senhor já, uma certa idade, muito gentil, e ele amava muito fazer a campanha do quilo. Numa certa manhã, pôs lá a sacolinha no ombro, tocou a campainha e naquela época o espiritismo era muito mal visto. Teve uma época no Brasil que as 3 pragas eram comunismo, espiritismo e a formiga saúva, né? As 3 pragas no Brasil. Então ele toca a campainha e quando ele se apresenta como espírita, aquela senhora, ela cospe na cara do Loreto. O Loreto tira ali o lencinho, né, enxuga lá o rosto, dá um sorriso para ela e diz, isso foi para mim. E para os pobres, a senhora tem algo? O sorriso dele, a palavra dele, imantada de bondade, sem julgamento daquela senhora. Ali, focado no seu objetivo, que era ter algo para matar a fome do seu irmão, ser um instrumento de Jesus para atender esses pequeninos. A mulher, envergonhada, foi e doou ali o quilo do alimento para ele. Se a gente levasse esse cuspe na nossa cara, qual seria a nossa reação? E aqui a gente tem que pensar a nossa intenção. É essa intenção de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Amarmos verdadeiramente ao nosso próximo, aos nossos inimigos, valorizando, compreendendo quem somos nós, espíritos imortais, criados pelo amor, para alcançarmos a potencialidade desse amar, para estarmos ao lado de Deus, comungando dos seus pensamentos, nos colocando como instrumentos desse amor,
Então, meus irmãos, que a gente possa entender a pureza do coração e merecermos ver a Deus, exercitando desde agora essa pureza, nos esforçando em retirar tanto peso que carregamos, peso da mágoa, peso do ressentimento, peso do preconceito, peso das intolerâncias, esse peso que a sociedade nos coloca para sermos de determinada forma, que a gente possa escolher o Cristo Jesus e assim escolhermos sempre a nossa essência, amor. E assim, rogamos a Ti, Mestre, que derrame sobre todos nós as Tuas bênçãos, que nos envolva na Tua luz e que nesse instante, através de todos esses benfeitores espirituais, que as águas sejam fluidificadas, que se tornem o bálsamo salutar, capaz de amenizar as dores, de curar as enfermidades, sejam elas do corpo ou da alma. Que o Senhor esteja sempre conosco e que Deus, nosso Pai, nos espere, porque Ele nos espera de braços abertos, porque estaremos chegando, compreendendo o Teu Evangelho, vivenciando. Que a Tua paz, Mestre, permaneça em nossos corações. Assim seja. Fiquemos todos em paz. Amo vocês. Beijo no coração.